Olá, turma, tudo bem? Venho aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá conversar sobre análise combinatória. Vem comigo! Vamos conversar sobre matemática. Vem comigo! Pois bem, vamos começar aí tratando de fatorial, ok? Fatorial é uma operação dentro de análise combinatória em que a gente utiliza aí esse sinal de exclamação, ok? E esse sinal de exclamação a gente trata ele como uma operação de multiplicação decrescente, ok? Então, a gente diz que, considerando um número n, sendo esse número n pertencente ao conjunto dos números naturais, esse valor de n tem que ser maior ou igual a 2. Então, tem-se que é n vezes n menos 1 unidade, menos 2 unidades, menos 3 unidades, até chegar no valor de 1. Então, n fatorial é o produto de todos os números naturais de 1 até n, ok? E temos os exemplos aí, 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1. Retirando uma unidade do 2, 1. 2 vezes 1, 2, ok? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Como eu disse, uma multiplicação com valores decrescentes, né? Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sempre tirando uma unidade de cada fator. Então, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Sempre utilizando aí a ideia de multiplicação decrescente. E aí a gente começa agora a ver permutação simples. Algumas coisas são importantes de serem ditas aqui nesta aula. Primeiro, 0 fatorial, por definição, é 1, e 1 fatorial, por definição, também é 1, ok? E sobre a história, como se desenvolveu a análise combinatória, se deu aí pela troca de cartas e informações de conhecimento aí entre Blaise Pascal, um matemático francês, ok? E também o matemático Pierre de Fermat. Eles trocavam bastante cartas sobre jogos de azar, sobre jogos de dados, de cartas. E aí, nesse meio de troca de informações, a ideia de Blaise Pascal ela foi mais aceita. Tanto é que mais para frente vocês verão um conteúdo chamado de Triângulo de Pascal, que mostra essa ideia de combinação, essa árvore de possibilidades. Então, tudo isso está envolvido nesse conhecimento, ok? Isso surge lá antigamente com o matemático Pascal, e ele determina as bases para esse novo conteúdo, ok? No terceiro ano, a análise combinatória é importantíssima. A gente vê permutação simples, permutação com repetição, arranjo simples, arranjo com repetição, combinação, combinação com repetição, triângulo de Pascal, binômio de Newton. Então, é um assunto importantíssimo, ok? Ele é fundamental para a gente ver aí o cálculo de possibilidades, de modos, que as situações no cotidiano aparecem, e é o que a gente vai ver neste vídeo de hoje, ok? Então, vamos abrir ele com permutação simples. Já falamos de fatorial, para você ter um entendimento inicial, e vamos agora para permutação simples. Permutação simples de n elementos distintos é qualquer grupo ordenado desses n elementos. A notação para o número de permutações simples é P de n
igual a n fatorial. Ou seja, o número de permutações é uma multiplicação regressiva, ok? Decrescente, como eu falei para vocês. Então, a notação para o número de permutações de n é P de n, esse n vai ser um número natural qualquer, n fatorial. Ou seja, como eu disse, n vezes n-1, menos 2, menos 3, sucessivamente até o 1. Portanto, o número de permutações simples de n elementos distintos é igual a n fatorial. Estou tomando aí como base o livro de Barreto, ok? Benigno Barreto Filho. Primeiro exemplo. De quantos modos 6 pessoas podem se sentar em 6 cadeiras em uma fila? 6 pessoas em 6 cadeiras. Então, ó, a primeira pessoa tem 6 opções, a segunda 5, a terceira 4, a quarta 3, 2 e 1, ok? Então, a gente diz que é uma permutação de 6 igual a 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, 720 modos distintos, ok? Então, essas pessoas podem se sentar nessas cadeiras de 720 maneiras, ok? Temos também a ideia de anagramas de uma palavra. É muito legal falar sobre anagramas. É uma palavra formada com as mesmas letras da palavra dada, podendo ou não ter um sentido na linguagem usual. Então, anagrama de uma palavra é o embaralhamento dessas letras na mesma palavra, sem perder aí a quantidade de letras. As novas palavras podem ter sentido ou não. Exemplo, amor. A gente usa as letras A, M, O, R. Quando a gente reembaralha essas letras, a gente pode escrever a palavra Roma. Olha aí, veja só, usando as letras A, M, O, R. Mas essas palavras novas, elas podem ter sentido ou não. Usando as letras da palavra amor, a gente criou Roma. Tem sentido. Mas se a gente colocasse A, O, M, R, qual sentido seria? Seria uma palavra, mas não teria um sentido na linguagem usual. Então, ó, qual o total de anagramas da palavra vida? Vida tem 4 letras, V-I-D-A. São exemplos desse embaralhamento. Olha aí, ó, Vade. Outro exemplo desse embaralhamento, Davi. E a gente não deixou de usar o V, I, D e A. Ou seja, permutação de 4 elementos é 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a gente tem 24 anagramas da palavra vida. Ok? A palavra vida, com 4 letras, nos dá aí um total de 24 outras palavras, 24 palavras que podem ter sentido ou não. 24 anagramas. Dando continuidade, a gente vai ver agora a permutação com elementos repetidos. Um conjunto foi escrito com n elementos. Um dos elementos foi repetido alfa vezes. Outro elemento foi repetido beta vezes. E assim por diante, até um elemento repetido gama vezes. Letras gregas, alfa, beta e gama. O número de permutações que se pode obter com os elementos apresentados é uma permutação de n elementos com repetição em alfa, beta e gama. Então, nós vamos agora fazer uma permutação de n fatorial, dividido pelo fatorial dessas repetições. Então, se eu tiver 8 fatorial com repetição em 2, eu faço 8 fatorial dividido por 2 fatorial.
Se eu tiver 9 elementos com 3 repetidos, a gente faz 9 fatorial dividido pela repetição, que é 3 fatorial. Então, na permutação com elementos sem repetição, a gente não divide. Faz apenas o uso do fatorial. Com elementos repetidos, a gente faz o fatorial e divide pela repetição desses elementos, também no fatorial. Como assim? Vamos ver. Nós temos de quantos modos um manobrista pode estacionar 20 automóveis em 3 garagens, sabendo que na primeira cabem 10 automóveis, na segunda cabem 6 e na terceira cabem 4. Então, aqui nós temos 20 elementos, os 20 automóveis, e a repetição é de 10, 6 e 4. Ou seja, 20 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 6 fatorial vezes 4 fatorial. O 20 fatorial ele se repete multiplicando de forma regressiva, né? 20, 19, 18, até o 10. Por quê? Nesse 10, a gente vai fazer o corte. Veja aí. Ou seja, 20 é a mesma coisa que 5 vezes 4. Eu posso cortar, porque é uma divisão. Divisão de valores iguais dá resultado 1. Então, a gente pode dividir aí. 6 vezes 3 dá 18. A gente pode cortar também, pode dividir. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E 10 fatorial é a mesma coisa que 10 fatorial do denominador. Sobraram os elementos 19, 17, 16, 15, 14, 13 e 11. E no denominador, 2 vezes 2. Fazendo a multiplicação de tudo que está no numerador, dividindo por 4, dá um total de 38.798.760 modos que esse manobrista pode estacionar 20 automóveis em 3 garagens. Na primeira cabe 10, na segunda 6 e na terceira 4. Então, veja que houve uma repetição aí de elementos. Essa repetição de elementos faz com que a gente possa dividir essa situação, ok? No nosso cotidiano, vamos falar aí sobre o total de anagramas da palavra Constantino. Veja só que bacana. Então, vamos fazer essa análise. São 11 letras na palavra Constantino. A repetição do O 2 vezes. A repetição do N 3 vezes. E a repetição do T 2 vezes. O O se repete 2 vezes. O T 2 vezes e o N 3 vezes. O total de letras fica na parte de baixo, porque é uma permutação de 11 letras, com repetição em 2, 3 e 2. Então, é 11 fatorial dividido pelas suas repetições, 2, 3 e 2, ambos fatoriais. E aí, o 11 fatorial a gente faz a regressiva até o 3, porque a gente vai eliminar com o de baixo. Veja que bacana. Não precisa fazer o cálculo completo, porque aí você já adianta toda essa resolução. Mas se você quiser fazer completo, tudo bem, ok? 2 vezes 2 do denominador dá 4. Eu posso eliminar com o numerador que tem 4 também. E aí a gente multiplica 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que dá um total de 1.663.200 palavras que podem ser formadas com as letras da palavra Constantino. Tem letra repetida, então a gente tem que usar a permutação com elementos repetidos. Então, a gente pode utilizar essas letras e criar 1.663.200 palavras. 1.663.200 palavras usando essas letras da palavra Constantino. Vê que bacana, que legal.
outra situação do nosso cotidiano é a palavra matemática. Matemática tem ali letra M, letra T, letra A. Vamos ver como é que fica. A permutação vai ser de 10 elementos, pois a palavra matemática tem 10 letras. M-A-T-E, M-A-T-I-C-A. Então, são 10 letras. A repetição está no A três vezes, desculpa. O T 2 vezes e o M 2 vezes. Então, são 10 letras, o M se repete 2 vezes, o T 2 vezes e o A 3 vezes. 10 fatorial dividido pelas suas repetições. 2 fatorial, 2 fatorial de novo e 3 fatorial. 10 fatorial faz a regressiva até o 3, porque a gente vai eliminar esse 3 fatorial de cima e de baixo, ok? Ah, professor, sempre vai vir dessa maneira? Não, pessoal. Aqui a gente está observando as palavras Constantino e matemática, ok? 2 vezes 2 é 4, elimina o 4 de cima e multiplica 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que dá um total de 151.200 palavras que podem ser formadas com as letras da palavra matemática. Então, 151.200 anagramas. Olha aí que bacana que a gente está utilizando a matemática com palavras tão usadas aí no nosso dia a dia. Treine aí você também com o seu nome. Quantos anagramas podem ser formados com as letras do seu nome? Olha aí, treine aí na sua casa, veja que bacana, ok? Curtiu o vídeo de hoje? Um abraço e até a próxima aula. Dê um curtir, compartilhe, continue estudando e até a próxima!